Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Com enorme prazer, com muita satisfação, eu estou recebendo hoje uma das figuras que eu mais admiro, particularmente em Formiga. Ele é produtor, empresário, ele é uma pessoa benquista na cidade, fundador do Carlitos 1 e 2, fundador da grande gincana de Formiga e uma pessoa por demais querida no nosso meio. Sandro Rodrigues Figueiredo, o Sandrinho do Carlitos. Ô Sandro, que prazer te receber aqui, viu? Obrigado, Jânio. Obrigado pelo convite. Prazer voltar aqui à TV, né? Onde eu estive aqui também durante um tempo. Muito bom. Agradeço você pelo convite. Ô Sandro, você sempre foi um polivalente, né? Desde que idade você trabalha? Eu, assim, a gente não entendia que era um trabalho, né? Mas desde quando a gente estudava na escola Joaquim Rodarte, nos seus 8, 9 anos, nós já começávamos a fazer algumas coisas, alguns eventos, algumas promoções, voluntariamente, com alguns amigos, até isso aí que se tornava, depois, hoje você vai ver que não era um trabalho, era uma atração, onde surgiu com isso aí surgiu bandas, né, que nós participamos. Sim. Ô Sandro, você tem essa tendência como um agente cultural desde então a sua adolescência praticamente. Nós participamos primeiramente na escola, no Joaquim Rodarte, formamos uma banda, que era eu, o Marcel, o Henrique, Rodarte, né, tem um grupo que chamava Os Pilantras. Primeiro os Pilantras? Os Pilantras, olha o nome. Naquela época não tinha problema, né, Sandro? Não, os Pilantras não existiam, né? Não. E assim, temos registro de fotos, tudo assim, feito de forma artesanal. E com o passar do tempo, depois de tudo isso, depois de passar pelas bandas, pela parte musical, nós chegamos até o Carlitos, né? Aí entendi que merecia começar a promover alguns eventos culturais. Aí começou a nossa vida cultural de promoção mesmo, de uma certa forma mais profissional. Mas vamos começar do começo. Olhando outro dia umas reportagens do Formigão 68, quem estava lá? Sandrinho Figueiredo. Sandrinho. Não está jogando, não. Você não era atleta profissional, mas você era alguém muito interessado no Formigão 68. O que você era lá? Eu era um mascote. Era um mascote e interessante que meu pai ajudava muito Formiga, participava e ele me levava. E o mascote naquela época, ele, igual hoje, por exemplo, cada jogador, cada atleta entra com um mascote, né? Sim. Não, naquela época era só um. Então, assim, tinha um mascote oficial do Formiga. Então, assim, o mascote que entrava com Formiga, eu tive o privilégio de acompanhar. Você foi mascote em 67, 68? Não, desde 64, 65, inclusive o Formiga quando foi campeão em 65, tem registro de fotos aí com a faixa. Eu passei a faixa para o então goleiro, que era o Josué passou a faixa para mim. Uhum. Então o Formiga foi campeão do interior, né? Sim. Para se tornar para a primeira divisão. Para subir depois para a primeira divisão. Aí a gente já participava dessa época. Ô Sandro, isso foi muito marcante na sua vida? Você tem boas lembranças dessa fase? Tem. Isso me senti um atleta. É? Me senti um deles, né? Era muito importante, porque o Formiga deu glórias. Henrique Frade estava ali. Hamilton Frade estava no campo. Entendeu? Então, assim, Coutinho, que está aí, né? Que reside hoje em Formiga. Josué, que reside aqui. Josué, E outros nomes, né? Como os mais antigos aí vão entender, né? Adnan, Cristóvão, Sudaco, né, Carlos, Lentini. Então, essa turma toda, assim, eu pude estar ao lado deles e era tratado com carinho por eles, sabe? Assim, realmente era assim, eu não sei como, assim, por meu pai estar participando, gostava de futebol e ajudava, então eu ia junto. Saía de casa já com chuteira, de uniformizado e ia para o campo. Tá bom. Aí, a partir de que idade que você se tornou um cantor? Nas suas primeiras aparições públicas, e se deu quando? Quando nós montamos uma banda, eu, Marcel, Henrique Rodarte e mais alguns, vamos montar um conjunto? A gente falava conjunto, né? Sim. Então montamos essa banda que era os Pilantras. Então cada um tinha o seu instrumento. O Marcel
era guitarrista, guitarrista, o Henrique era baterista, cada um tinha. O Remarco era guitarrista também, o Remarco Silva, o tio do André Gouveia, e eu era o cantor, o crooner. Né? Então, assim, desde então, nós começamos a participar. Então, participava em escolas, participava em tudo voluntário. Não tinha, né, tem fotos aí, tem registro no Country Club, em outros lugares. E depois disso, os Milionários, que era um conjunto que, na época, que tinha um bom nome dentro da cidade e na região, eles tinham... Era o Maurício Corujinha. Eles tinham um ensaio na rua 6 de junho, eles ensaiavam, nós ficávamos ensaiando na casa do Moncel, perto da antiga cadeia velha, e ensaiava, depois do ensaio a gente parava um pouquinho e ia até o ensaio deles para ver o ensaio deles. O que nós íamos fazer lá? Ouvir, guardar na memória, voltar para o ensaio e copiar aquilo que eles estavam fazendo. Um dia eles chegam lá, o grupo, né, o Orlando Arouca, o Maurício, o Vanderlan, a turma dos Milionários. Eu queria ver o ensaio de vocês. Dá para tocar uma seleção? Sim, eles já sabiam da história. Nós tocamos uma seleção que era a seleção que eles iam pupurri, sabe? E a partir daí eles fizeram a proposta de tornar uma banda profissional, uma banda de baile. Se tornou os Samurais. Os Samurais. Chegaram a tocar fora de Formiga, muitas vezes, só tocava muito, todo sábado. Faziam bailes. Bailes, onde o Centenário, onde os Milionários, onde os grandes conjuntos estavam, nós estávamos. E quem os levava? Era o seu Orlando Arouca ou era o seu Mauro? O seu Mauro entrou depois. Primeiro era o Orlando Arouca, mas nós tínhamos um motorista que levava, né, e tudo uma Kombi. Hoje não podia fazer isso mais, né? Tá, mas com os Samurais, então vamos escalar aqui os integrantes dos Samurais. Era você cantando. Eu cantando, o Henrique, chamado de Macaco, o Henrique na bateria, o Moncel no teclado, sim, o Remarco na guitarra, o cunhado do Moncel, o Zé Mário. No contrabaixo. O Fernando, filho do Messias do sax, né? Sim. No saxofone, Messias do Pistão, né? Ele no saxofone. E o Renatinho, irmão do Didi do Banco Brasil. Sim. Renatinho, pai do menino do Didi Strutra, né? Sim. E ele no pistão, no trompete. Então eram 7. Era uma garotada que fascinava, né, Sandro? Você tinha que idade? Vocês tinham 16? É tudo adolescente, não tinha nenhum maior. 16 anos. Ô Sandro, chegava assim em determinados bailes... E as meninas irem... Não acreditavam, ao delírio mesmo de vê-los tocar? Ia. Inclusive, assim, os lugares, por exemplo, nós ficamos uma vez tocando, uma semana hospedados e tocando no Grande Hotel de Araxá. Para nós era entendeu? Chegamos no hotel, que era um andar só para a banda ficar, aquela estrutura toda, aquela parafernália toda do que o hotel oferece, né? Não acreditava. Então, assim, os bailes, onde eles iam, tinha o cartaz dos Samurais, tinha o cartaz dos Centenários, dos Milionários. E naquela época, você está citando aí, os conjuntos conhecidos de Formiga, então eram os Samurais... O Centenário. O Centenário. O Centenário era o mais antigo, né? Parece que era o mais tradicional, né? E os Milionários, que era já era algo mais novo. Mas tinha o Ari, né? O Ari são 6... Que o Ari, o Piolho, sim, né? Sim. E tinha outro conjunto que era até um concorrente nosso na época, assim, concorrente porque era mais ou menos da mesma idade, mesmo, e a gente fazia, não tinha muito, ensaiava até perto da gente, que era o Xanadu. Ah, tá. Que era o doutor Jorge, hoje juiz de direito, o Jorge Paulo, o Djalma. O Djalma do Correio. Dos Correios. O Marquinho, cunhado do Zé Carlos da Retran. Marquinho, irmão do Totonho. E tinha um da Caixa lá, o Célio. Sim. Célio, da padeira da Caixa Federal. Ia mais ou menos na mesma linha de vocês. Mesma linha, mas só que nosso projeto, o projeto que eles passaram para nós, era um projeto de crescimento mesmo. Então, assim, não podia entrar garotos com idade acima dos 18 anos. Uhum. Como o Gugu fazia com aqueles dele lá, né? Os menudos dele. Os menudos dele, não tanto, mas era assim. Inclusive o Paulinho, irmão do Remarco, tocava com a gente, ele já tinha ultrapassado, sabe? Então, assim, aí eles selecionaram... Estourou a idade e saía. Saía, mas nós não. Aí depois nós continuamos um tempo, né? Essa banda continuou durante muito tempo, tocamos muito. E era uma banda com repertório, assim, variado. Ô Sandro, e dava um dinheirinho? Os cachês eram razoáveis? Era ilusão. Hã? Era ilusão. Era uma doce ilusão. Uma doce ilusão. Uma doce ilusão. E assim, viajar do jeito que você vê, as bandas viajam hoje, né?
Não, era tudo dentro da Kombi com equipamento tudo junto ali, parafernália tudo junto. Assim, não tinha essa comodidade, não ficava em hotel. Você tocava, carregava o equipamento, montava, tocava, colocava na Kombi, entrava na Kombi e voltava. E dormia na estrada. Às vezes quebrava e ficava na estrada. Aí depois, com o passar do tempo, comprou-se um carro, que era um carro top na época, um Opala. Aí os músicos iam no Opala. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto a falar com esse cara que é queridíssimo em Formiga, de um caráter irretocável. Tive a alegria de trabalhar com ele tantas e tantas vezes. É Sandro Rodrigues Figueiredo, uma pessoa do bem em Formiga, que vai falar pra gente como é que nasceu a grande gincana de Formiga. Até daqui a pouquinho. Está sensacional, está imperdível. É a promoção da Sapatos. Você não pode perder. Os descontos são incríveis e você pode pagar, sabe como? Em 10 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, 10 vezes no cartão. Os melhores produtos, as melhores marcas e os preços extremamente reduzidos. Passe na Sapatos e compre o melhor calçado para você. Sapatos, promoção que ninguém viu ainda em Formiga. Sapatos, Rua Quintino Bocaiúva em Formiga, sua moda, seu estilo. Não percam esta promoção. A Sapatos está esperando por você. A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga, o Sintranfor, vem por meio desta nota manifestar indignação pelo modo como muitos dos vereadores conduziram a discussão do projeto de lei número 425/2016, que visa a revisão salarial dos servidores municipais. A diretoria destaca que os vereadores aproveitaram o momento de debate do projeto, tratando o assunto de maneira teatral, não mediram palavras para distribuir ofensas ao presidente e aos diretores do Sintranfor. O Sintranfor é uma entidade de classe que representa e sempre representou os servidores, garantindo diversas conquistas ao longo dos anos. É uma entidade respeitada que não mede esforços, sempre se colocando em defesa dos servidores, observando o que é melhor para a classe. A diretoria do Sintranfor se sentiu indignada quando vereadores sugeriram em alto tom que os servidores se desfiliassem do sindicato e pedissem a renúncia do presidente e ainda atacaram a diretoria. O atual presidente e toda a diretoria são fortes, atuantes, coesos e experientes. Ao tentar desestabilizar o sindicato, os vereadores demonstraram que não têm nenhum apreço pelos trabalhadores, evidenciando total ignorância a respeito de toda a luta e todas as conquistas que o Sintranfor já conseguiu em favor da categoria. O Sintranfor lembra que solicitou aos vereadores a realização de uma auditoria nas contas públicas do município, visando acabar com os atrasos salariais dos servidores, porém não houve nenhuma manifestação dos mesmos nesse sentido e com isso os atrasos continuam. O Sintranfor sempre esteve aberto e pronto para atender os servidores da melhor forma possível, diferente de muitos dos vereadores que estão preocupados apenas em denegrir a imagem do sindicato, acreditando que com isso conseguirão desacreditar o órgão e fortalecer os interesses pessoais. Quando aos gritos durante reunião, vereadores questionavam a ausência do presidente e do assessor jurídico do sindicato, os mesmos estavam participando de um encontro interestadual dos advogados sindicalistas FASEMPRE, sobre a revisão geral obrigatória e seus desdobramentos, buscando mais conhecimento visando a defesa dos servidores, inclusive informações de quais seriam as penalidades de uma greve antes da database. A diretoria do Sintranfor destaca que os vereadores demonstraram total desconhecimento de que a pauta de reivindicações foi entregue ao Executivo em fevereiro, dando início à campanha salarial, que só não evoluiu como esperado pelo sindicato. Primeiro, devido à morosidade da administração municipal, que adiou por inúmeras vezes a negociação, e segundo, porque o sindicato não podia fazer mobilização com a participação ativa dos servidores antes de maio, a data base para a categoria neste ano. Se tivesse feito mobilizações antes da data base, o Sintranfor estaria sujeito ao peso da legislação em vigor e poderia receber multa diária de R$100 mil, e os servidores que aderissem à greve teriam os dias cortados do pagamento. Esta e inúmeras regras, normas e leis, às quais o sindicato e o movimento em prol dos trabalhadores estão sujeitos, os vereadores ignoraram completamente.
Apenas com palavras vazias são capazes de demonstrar suas falsas preocupações com os servidores. Incapazes que são de agir, nenhum deles participou sequer de uma reunião da campanha salarial, nem foram capazes de cobrar do executivo agilidade na negociação. A diretoria do Sintranfor não aceita que vereadores, nem qualquer pessoa alheia ao movimento sindical, ignorantes de toda a luta em favor dos trabalhadores, principalmente aqueles que têm meros interesses pessoais, denigram a imagem do órgão com o claro objetivo de desestabilizar a luta em favor dos servidores municipais, visando obter créditos e apoio da categoria. A diretoria do Sintranfor deixa claro aos vereadores que o órgão não tem legitimidade para criar leis. Essa prerrogativa é dos vereadores e do executivo. Ao sindicato cabe defender o que é melhor para os servidores municipais. Diretoria do Sintranfor. Supermercado Quissacolão, o supermercado da família. Você já pensou ganhar uma caminhonete S10, branca, linda, 4 portas? Isso é possível. É só você fazer suas compras no Supermercado Quissacolão, o supermercado da família, Rua Barão de Piuí, telefone 33221510, bem no centro da cidade. Supermercado Quissacolão, o supermercado que em dezembro vai fazer a felicidade de um dos seus clientes. Não esqueça, a caminhonete está exposta no Supermercado Quissacolão em seu amplo estacionamento. Supermercado Quissacolão, sempre fazendo o melhor para você. Stairway, curso de inglês. Em Formiga, o Stairway já está há 28 anos, com a direção competentíssima do professor Clarismar. O Stairway oferece aulas para crianças a partir de 8 anos de idade. Tem inglês para viagem, para negócios, de conversação para adulto e criança, inglês instrumental, inglês para mestrado e também para doutorado. Aulas particulares de inglês é com o Stairway. Procure o Stairway ainda hoje. Fale com o professor Clarismar, ali mesmo na Rua Barão de Piuí 246. Anote aí o telefone do Stairway. 37 é o DDD 3322 1758. Muito bem, meus amigos, pela TV Oeste estamos de volta.